Evangelho de João, capítulo 20. Hoje à noite eu vou fazer uma pregação chamada Pregação Carreirinha. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Então permaneça com a sua Bíblia aberta o tempo todo. Quem não tem Bíblia está sendo projetado aí. No primeiro dia da semana, equivalente ao domingo, Maria Madalena, esta Maria Madalena tinha esse nome de Maria Madalena porque ela era de Magdala. Por isso ela é chamada Maria de Magdala ou Maria Madalena. Esta mulher tinha sido liberta por Jesus e o Senhor expeliu 7 demônios desta mulher. Ela foi liberta pelo Senhor Jesus. Maria Madalena foi ao sepulcro. Ela sabia onde ficava o sepulcro onde Jesus estava, porque na hora do sepultamento de Jesus ela estava lá. E ela foi no sepulcro, diz o texto, de madrugada, sendo ainda escuro. No texto paralelo de Marcos, diz que ela foi com Maria. Então, algumas mulheres foram com Maria Madalena para ver o sepulcro de Jesus e elas foram com especiarias. E havia inclusive uma preocupação de na ida, quem iria retirar a pedra e remover a pedra. Sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida. Quando ela chegou lá, ou elas chegaram lá, a pedra já tinha sido revolvida. O anjo tinha descido dos céus como se fosse um raio, e a pedra foi removida. Os soldados, a escolta que estava ali, que era composta de cerca de 300 soldados, que todos caíram por terra na hora que o anjo se manifestou, na hora que o anjo desceu, e estes soldados desta escolta, esses guardas, foram correndo noticiar aos sacerdotes do acontecido, do ocorrido. Então, quando Maria Madalena viu que a pedra estava revolvida e removida do lugar, diz o verso 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Este outro discípulo aqui era João, porque nós estamos lendo o Evangelho de João. Então, o outro discípulo era João, que era um discípulo bem jovem, a quem Jesus amava. Disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Verso 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, no caso aqui era João, e foram ao sepulcro. Verso 4 diz: ambos corriam juntos. Mas o discípulo mais novo, João, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Pedro já tinha mais idade, não aguentou o ritmo de João. Então, o discípulo amado João correu à frente e chegou primeiro ao sepulcro. E João então chegou primeiro. Verso 5. E abaixando-se, João viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Ele não ousou entrar. Talvez isso tenha a ver com o próprio tipo de João, com o temperamento de João. Versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, veja a diferença, e entrou no sepulcro. Veja a diferença aqui de comportamento, de atitude, de temperamento, de personalidade. E Pedro entra logo no sepulcro. E ele também viu os lençóis. Veja o verso 7, o detalhe. E o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis. O que estava na cabeça de Jesus estava separado, não estava junto com outros lençóis nos quais Jesus tinha sido enrolado, mas deixando-o num lugar à parte.
Há um detalhe aqui nesse texto que nos chama a atenção, que o lençol que estava na cabeça de Jesus tinha sido deixado à parte. Verso 8. Então, entrou também o outro discípulo. É interessante que algumas pessoas, elas só ousam fazer certas coisas quando alguém primeiro faz. Primeiro Pedro entrou, depois é que João entra. João entra depois, não ousou entrar. Já viu aquelas pessoas que elas sempre esperam pelos outros, elas nunca decidem por si mesmas, elas precisam de alguém para liderar, para alguém que está à frente. Então João entra depois. Diz o texto que chegara primeiro, apesar de ele ter chegado primeiro, apesar de ter mais força física, apesar de ter mais mobilidade, apesar de ter um físico melhor, mas não ousou entrar, no sepulcro. Depois de Pedro, ele entrou, no sepulcro, viu e creu. Versículo 9. Pois ainda não tinham, vamos ler juntos esse texto? Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Jesus falou tanto da sua ressurreição. Vez por outra Jesus falava que ele ia morrer e no terceiro dia ele ia ressuscitar, mas até então eles não tinham compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos, dentre os mortos. Versículo 10. Depois que eles viram que o sepulcro estava vazio, o que aconteceu? Versículo 10. Vamos ler juntos? E voltaram os discípulos outra vez para casa. Voltaram para casa. Mas veja o que aconteceu com Maria Madalena, verso 11. Maria Madalena, entretanto, permanecia aonde? Junto à entrada do túmulo. Ela permanecia ali, chorando. O túmulo estava vazio. O corpo de Jesus não estava mais lá. Mas Maria não foi para casa. Pedro e João voltaram para casa. E Maria permaneceu ali. As outras mulheres que tinham ido com Maria também voltaram para casa. Mas Maria Madalena permaneceu ali, chorando. Enquanto chorava, foi o que ela fez. Abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Versículo 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. 2 anjos dentro do túmulo, lá no sepulcro. Maria se abaixa, chorosa, lamentando, porque agora o problema não era apenas porque Jesus tinha morrido, é que o corpo de Jesus tinha desaparecido. Mas de repente ela olha para baixo, olha para dentro e vê 2 anjos lá dentro. E o versículo 3 diz o quê? 13. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Esta é a fala dela para aqueles anjos. Aí ela sai dali, mas permanece. Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás. E o que ela viu? Viu quem? Jesus. Jesus estava como? Em pé. Esse é o terceiro momento. O primeiro momento, Madalena, com aquelas mulheres, percebem que a pedra tinha sido removida, elas voltam, comunicam a Pedro e a João, eles vão lá, certificam de que realmente o corpo não estava lá, eles voltam para casa, mas Maria permanece, e Maria vai lá no túmulo de novo e olha, e vê os anjos, e aí sai, e daqui a pouco ela olha para trás, e de repente vê o Senhor Jesus em pé. Mas sabe o que aconteceu? O texto diz: mas não reconheceu que era Jesus. Estava embotada,
embaçada, desorientada, atônita. Às vezes, irmãos, nós temos dificuldade para sentir, para entender, compreender a presença de Jesus. Nossos sentimentos, nossa emoção, nosso momento, nossa dor, nossa angústia, nosso sofrimento, às vezes embota a nossa visão do Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu com Maria. Embora Jesus estivesse ali, ela não reconheceu. Mas veja o verso 15. No verso 15, irmãos, a partir do verso 15, nós vamos perceber algumas revelações da ressurreição de Jesus. O que a ressurreição de Jesus revela? Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que chora? Primeira revelação da ressurreição de Jesus está aí. Ele pergunta: mulher, por que choras? Jesus se importa com os sentimentos humanos. Repita isso comigo. Jesus se importa com os sentimentos humanos. Maria estava chorando. E ele pergunta: por que choras? Jesus se importa com os sentimentos humanos. Era uma mulher que chorava. Chorava a morte do mestre. Chorava o rapto do corpo do mestre. Ela chora, ela está lamentando. E o texto diz: por que choras? Uma das coisas que a ressurreição de Cristo revela é que Jesus se importa com os sentimentos humanos. Não sei qual é a causa do seu choro. Não sei por que você tem chorado, porque as lágrimas têm vindo aos seus olhos. Pode ser até lágrimas tolas e pode ser até lágrimas legítimas, pode ser lágrimas boas ou lágrimas ruins. O fato é que Jesus se importa com os sentimentos humanos. Repita isso comigo: Jesus se importa com os sentimentos humanos. Repita comigo assim: Jesus se importa com os meus sentimentos. Até então, os sentimentos de Maria era ter visto o mestre morrer, era o corpo de Jesus desaparecer. Jesus se importa com os sentimentos humanos, aleluia. Ele se importa com o teu sentimento, irmãos. Por mais simples, por mais estranho que seja o seu sentimento, talvez por mais equivocado que seja o seu sentimento, Jesus se importa com os sentimentos humanos, porque nós fomos feitos de sentimento. Nós choramos, nós sentimos dor, nós lamentamos, nós somos afligidos nesse mundo. É nesse mundo que nós estamos, e nesse mundo só quem não chora, só quem não sente é o psicopata, porque o psicopata ele não tem sentimento. Mas quem tem sentimento, meus irmãos, Jesus se importa. Jesus se importa com os seus sentimentos, com os sentimentos humanos. Vamos na sequência do texto. Mantém sua Bíblia aberta. Então ele lhes perguntou: por que choras? Então a pergunta de Jesus foi: mulher, por que choras? Aí vem uma segunda pergunta: a quem procuras? A quem procuras? Irmãos, a ressurreição revela que Jesus se importa com os sentimentos humanos, mas a ressurreição de Jesus revela que Jesus se importa com as questões humanas. Se importa com as questões humanas. Observe o texto, meus irmãos, o que diz aí esse texto da palavra: a quem procuras? Há uma questão na alma, no coração de Maria Madalena. A quem procuras? Você está procurando a quem? Há uma questão. Jesus pergunta, Jesus interroga: a quem procuras? Jesus se importa com as questões humanas. Eu não sei, querido, o que você procura, não sei o que você busca, não sei o que está passando na sua alma, e de repente você tem uma questão dentro de você que não está resolvida, uma questão que ainda não foi
completamente concretizada, e está lá dentro, e Jesus então pergunta: a quem procuras? Qual é a questão? Qual é o problema? Jesus se importa com as questões humanas. Diga isso comigo: Jesus se importa com as questões humanas. Há questionamentos dentro de você, há conflitos às vezes dentro de você, há lutas dentro de nós, meus irmãos, que às vezes nós nem entendemos, mas Jesus também se importa com essas questões humanas, com os nossos questionamentos, com as nossas lutas interiores, com as questões não resolvidas. Ele também se importa com isso. A ressurreição revela que Jesus se importa com os questionamentos humanos. Quais são as tuas questões? Quais são as questões que estão angustiando tua alma? Quais são as questões que estão afligindo a tua alma? Quais são as tuas questões? Quero te dizer que Jesus se importa com estas questões. Talvez questões aparentemente insignificantes, mas mesmo assim Jesus se importa com você, com essas questões. Vamos à frente, vamos seguindo o texto. Eu disse que a pregação hoje ia ser carreirinha, então vamos trabalhando aqui o texto. O verso 13, então, a parte final, ela lhes respondeu. Aliás, o verso 15 diz assim: ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Meus irmãos, há uma outra questão, um outro problema aqui. Maria olha para Jesus e supõe que ele é jardineiro. Às vezes, as nossas suposições, o texto diz supondo, as nossas suposições, muitas vezes equivocadas. Mas eu quero lhe dizer que Jesus presta atenção nas suas suposições, ainda que equivocadas, ainda que erradas, ainda que sejam suposições fruto de um embotamento, de um momento de desequilíbrio emocional. O texto então vai mostrar que Jesus para, ele ouve Maria. Então Jesus também se importa com as nossas suposições, meus irmãos. Eu não sei o que tem passado na sua mente, o que você supõe, as suas conjecturas, suas análises, mas Jesus também se importa com isso, porque Jesus, ele se importa com os detalhes da nossa vida. Eu não sei o que você tem pensado ultimamente, e a nossa mente muitas vezes nos trai, e nós raciocinamos, e tentamos conjecturar, e tentamos descobrir, e tentamos analisar as causas, então as nossas suposições. Mas eu quero dizer que Jesus também se importa com isso na nossa vida, a ponto de ouvir. Ele sabe quais são as nossas suposições. Eu imagino assim, Jesus naquele momento ali, sendo visto como um jardineiro. Jesus não abandonou, Jesus não saiu dali, não deu um sermão para Maria dizendo: eu sou Jesus, como é que você não me enxerga? Como é que você não me percebe? Queridos, na nossa vida às vezes nós temos as nossas suposições. Às vezes nós supomos certas coisas equivocadamente, e às vezes não estamos conseguindo enxergar, não estamos conseguindo ver, nem por isso Jesus deixa de se importar conosco, nem por isso Jesus nos abandona, pelo contrário, Ele presta-nos atenção, Ele sabe da nossa natureza, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe quando nós somos vulneráveis, Ele nos conhece, e é por isso que Ele não nos abandona, e Ele não abandonou Maria Madalena. Quais são as suas suposições? Quais são as suas conjecturas? O que é que você está vendo que não é real? O que é que você está pensando que talvez não seja o legítimo? Jesus também se importa com esses detalhes. Mas o versículo 16 diz assim: disse-lhe Jesus. Vamos ler juntos aí? Disse-lhe Jesus:
Maria. Ela voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Meus irmãos, veja como agora Jesus fala. A suposição é que era um jardineiro. Aí ela sai andando, triste, chorosa. E Jesus a chama pelo nome e diz, Maria. Jesus se importa com o ser humano. O ser humano chamado Maria. Ele a chama pelo nome. Eu quero dizer, querido, que Jesus se importa com este ser humano chamado Mana, chamado Robson. Se importa com esse ser humano chamado Rita. Jesus poderia ter deixado aquela mulher ir embora, mas Jesus a chama pelo nome para mostrar que Ele se importa com aquela pessoa, com aquele ser humano. Jesus se importa com a tua pessoa. E te conhece pelo nome, e te chama pelo nome. Ele chama Maria pelo nome, e é quando Ele a chamou pelo nome, aquela voz entrou na alma dela. Eu conheço esta voz é inconfundível, esta voz é a voz do mestre. E ela chama Rabone, que quer dizer mestre. É a voz do meu mestre, é a voz dele. Os olhos não conseguiram enxergar Jesus, mas os ouvidos perceberam e conseguiram entender que era o Senhor Jesus. Meu irmão, eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus se importa com a tua pessoa, que Jesus se importa com o ser humano que você é. Eu não sei qual é o teu nome, mas nessa noite Ele está te chamando pelo nome. Talvez triste, abatido, cabisbaixo, confuso, atônito, desanimado, sem perspectiva, e sai andando ali devagar, e de repente Jesus chama a tua atenção para dizer que se importa com a tua pessoa. Aí Ele diz Maria, aí Ele diz Kiko, aí Ele diz Ronaldo, aí Ele diz Marcos. E quando Ele nos chama assim, aquela voz entra, aquela voz é diferenciada, aquela voz é diferente. Jesus se importa, irmãos. A ressurreição de Cristo traz estas revelações. Ele se importa com o ser humano Erivaldo, com o ser humano João, com o ser humano Lucas, com o ser humano Laís, com o ser humano Rosa. Ele se importa com o ser humano nós. Ele se importa com você. Ele se importa com o ser humano Elvira. Independente da idade, independente do sexo, independente da condição. Ele se importa com o ser humano. E Ele chama Maria. Ela voltando-se e disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Mestre. Como nós respondemos a Jesus quando Ele nos chama, quando Ele nos trata com tanta solidariedade, quando Ele nos trata com tanta gentileza, com tanto carinho. Maria, mestre, é o meu mestre, é o meu professor, é aquele que me ensina, é aquele que me libertou. Maria tinha sido liberta, Maria Madalena tinha sido liberta de 7 demônios. Ela sabe quem é Ele, o poder dEle, a verdade que vem dos lábios dEle. Ela sabe quem Ele é o meu mestre. Foi Ele que me libertou, foi Ele que me salvou, foi Ele que me curou, foi Ele, mestre. Jesus se importa com os sentimentos humanos. Jesus se importa com as questões humanas. Jesus se importa com as suposições humanas. Jesus se importa com o ser humano.
a pessoa. Mas veja comigo o versículo 17. Recomendou-lhe Jesus. O que foi que ele recomendou? Não me detenhas. Irmãos, o texto dá a entender que quando Maria reconheceu que era o mestre, ela deve ter se lançado nos pés de Jesus. Agarrou os pés de Jesus, para Jesus usar esta expressão, não me detenhas. É porque ela estava agarrada a Jesus, chorando, alegre, agarrada nos pés de Jesus, e Jesus disse, não me detenhas. E eu pensei, por que Jesus diz não me detenhas? Sabe por quê, meus irmãos? Jesus também se preocupa com as nossas reações. E às vezes as nossas reações, elas podem atrapalhar a sequência da história. Às vezes as nossas reações podem atrapalhar o curso da história. Às vezes as nossas reações podem fazer com que a gente esteja perdendo tempo. E Maria então certamente se agarra aos pés de Jesus. Ele diz aqui, olhe para o texto, diz, não me detenhas. Não podemos perder tempo. Este preciosismo de Maria, esta reação de Maria, que certamente se agarra aos pés do Senhor Jesus, ele diz, não me detenha. Eu quero lhe dizer uma coisa, que Jesus se preocupa com as suas reações, se preocupa com as suas atitudes, com o seu procedimento, Jesus se preocupa. Agora, quando Jesus disse, não me detenhas, ele não foi grosseiro, ele não foi estúpido, é porque ele estava querendo que houvesse um desenvolvimento da história, ele queria que a coisa continuasse a acontecer, não podiam perder tempo. Então às vezes nossas atitudes, nossas reações fazem então a gente perder tempo, e a gente às vezes demora muito tempo numa coisa só. Era hora agora de uma novidade, era agora de uma nova notícia, era agora a hora de uma nova história, ela tinha que sair dali. Não me detenhas. E Jesus se preocupa com as nossas reações, nossas atitudes. Ele se importa com isso também. Cada ação nossa, cada atitude nossa, ele se preocupa, meus irmãos. Quais são as nossas atitudes, nossas reações? Se são ruins, se são boas, ele se preocupa com as nossas reações, com as nossas ações, com as nossas intenções, com as nossas atitudes. Versículo 17, aí o texto diz, porque ainda, naquela versão diz, ainda, porque ainda não subi para meu Pai. Aí Jesus diz para Maria, vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Vai ter com os meus irmãos. Olhe para cá, querido. Deus se preocupa, Jesus também se importa com a coletividade. Jesus se importa com a massa. Jesus se importa com a igreja. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, Maria, agora você tem uma missão. Segundo a palavra de Deus, foi a primeira pessoa que viu Jesus. Foi Maria. Maria Madalena. E agora ela tem uma missão, ela tem que sair. Porque Jesus também se importa com a coletividade. Jesus se importa com o grupo. Jesus se importa com a comunidade. Jesus se importa com a igreja. E se você é da igreja, Jesus se importa com esse todo. Deus se importa com essa igreja, Deus se importa com essa comunidade, Deus se importa com a liderança dessa igreja, Deus se importa com as crianças, com os jovens, os adolescentes dessa igreja, Ele se importa com todos nós, Ele se importa comigo. Aqueles que não estavam ali, aqueles que não tinham presenciado a ressurreição de Jesus, ainda não tinham contemplado o Senhor Jesus, estão lá no cenáculo, chorando, tristes, depressivos, angustiados, eles estão lá, sofrendo. E Jesus disse, eu me importo também com eles, vai e diz aos meus irmãos,
Porque às vezes, irmãos, a tristeza não é só sua, a dor não é só sua, o lamento não é só seu, às vezes o lamento é da coletividade, a dor é nossa também, o sofrimento é nosso, a angústia é nossa. Vai, diz para os meus irmãos, eu quero que eles se alegrem também, Maria, para que eles saibam que eu também me importo com eles. Então, meu irmão, Deus se importa com este povo, Deus se importa conosco. Esta é a revelação da ressurreição. Queridos, ele diz, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Esta conclusão é fantástica. Meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Nós podemos dizer nesta noite que Deus também é meu Pai, que Deus também é meu Deus. Ele se importa comigo. Esta é a revelação da ressurreição. Vamos ficar em pé, irmãos. Se levante com esta consciência que Deus se importa com você. Eu queria cantar uma canção que diz, tu és soberano. Porque a canção diz, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Nós vamos cantar esta canção. Você não é melhor de que ninguém. E nem é pior. O importante é que Jesus se importa conosco. Ele se importa com você. Ele não se importou com Maria Madalena só quando ela tinha os 7 demônios para libertá-la, não. Ele se importou com ela quando ela estava confusa, chorosa, triste, desanimada, angustiada. Deus conhece a cada um aqui. Ele sabe o que cada um está passando. Mas nesta noite eu quero te dizer que a relação da ressurreição diz, Jesus se importa conosco. Jesus se importa comigo. Você pode dizer suavemente, Jesus se importa comigo. Feche os seus olhos. Você pode fazer uma oração de agradecimento e dizer assim, Senhor, obrigado porque tu te importas comigo. Toda a igreja em oração. Temos nossos dilemas, nossos conflitos, nossas dores. Nossa lágrima, nossos questionamentos, nossas suposições, nossos equívocos. Mas Ele se importa conosco. Porque perfeito, completo, só Ele. Senhor, muito obrigado. Porque nesta noite nós podemos aliviar nossa alma, nosso coração, por saber que Jesus se importa conosco. Nós queremos que esta palavra ecoe esta semana no nosso coração. Que a gente possa ouvir repetidas vezes esta voz dizendo, eu me importo contigo. Eu me importo contigo. Eu me importo contigo. Queremos, ó Deus, que esta palavra fique impregnada em nós. Senhor, a tua palavra diz que era escuro
quando Maria foi ao túmulo. Não há hora, não há ocasião que o Senhor não possa se importar conosco. Às vezes em momentos de escuridão, momento de trevas, que o Senhor revela que se importa conosco. Às vezes o Senhor revela que se importa conosco quando estamos acompanhados ou quando estamos só. No caso de Maria, ela estava só. Às vezes nós estamos na solidão, sozinhos, mas o Senhor revela que se importa conosco também quando estamos na solidão. Quando estamos sem discernimento, não conseguimos perceber quem é quem, discernir o que é um jardineiro para uma pessoa como o Senhor Jesus. Mas apesar disso, o Senhor se importa conosco. Eu te louvo, Deus, porque eu sei que esta mensagem é para mim, é para cada irmão. Obrigado, porque nesta noite nós podemos parar para ouvir a tua voz. Eu gostaria que você silenciasse, ninguém falasse nada, e você pudesse ouvir o sussurro da voz de Jesus dizendo para você: eu me importo contigo. Escute isso. Toda a igreja em silêncio. Escute a voz de Jesus falando com você, dizendo: eu me importo contigo. Você consegue ouvir Jesus dizer isso? E sabe por que Ele se importa conosco? Porque Ele nos ama. Porque Ele é solidário. Porque Ele é gentil. Porque Ele é gracioso. Porque Ele é misericordioso. É por isso. Ele se importa conosco por aquilo que Ele é. Agora levante a sua mão juntamente com a do seu irmão aí e agradeça, mesmo em lágrimas. Diga: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor se importa comigo. Fale isso para o Senhor. Ecoa dentro de nós esta palavra, Senhor. Reverbera esta palavra dentro de nós. Faz com que esta palavra seja altissonante em nós. Faz com que esta palavra seja reprisada dia após dia, que o Senhor se importa conosco. Obrigado. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém.